da nossa explicação dos sistemas aí de memória. Tá, então, se existem processos, esses processos eles vão acontecer em vários sistemas, que são modelos, né, de explicação de como a memória funciona. Talvez lá no contexto, né, de aprendizagem, da questão dos estudantes, a gente ouve muito falar da aprendizagem em relação à memória de longa duração, que é o mais comum da gente tentar, a gente vê inclusive os professores ensinando, né, como é que a gente consegue fazer com que os estudantes lembrem a longo prazo conteúdos que a gente está fazendo ali no contexto de aula. Então, por isso que a memória de longa duração costuma ser mais estudada, mais explorada, inclusive nos cursos de licenciatura. A gente sabe, nesses modelos de memória, que ela está dividida pelo menos em dois subsistemas. A memória explícita, ou memória declarativa, e a implícita, que é a memória não declarativa. Memória explícita, gente, é aquela memória que nós somos cobrados a lembrarmos desta informação. Então, por exemplo, se você me perguntar, Jeane, quem foi que descobriu o Brasil? Deixa eu colocar uma questão bem simples. Você está me exigindo que eu me lembre explicitamente de uma informação que alguma vez eu armazenei ao longo da minha vida. E essa memória, que é a memória declarativa, ela pode ser dividida em memória episódica e memória semântica. A episódica, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, a gente vai dar mais detalhes sobre ela. Na memória semântica, é aquela memória de conhecimentos gerais, né? Para você, por exemplo, de conhecimento em termos de vocabulário, significado das coisas, relações mais gerais que relacionam tanto com o nosso dia a dia, como conteúdos de longo prazo, né? Que explicitamente a gente precisa recuperar. Do lado de cá, a gente tem a memória não declarativa, que são as informações que a gente lembra, mas a gente não está parando para pensar que estamos lembrando sobre elas. Então, quando você está, por exemplo, pedalando uma bicicleta, você não tem que todo o tempo ficar se ocupando do tipo, e agora, como é que eu faço? Eu vou colocar o pé aonde? Eu vou posicionar minha mão de que forma para eu frear? Como você já transformou esse aprendizado em um procedimento, em algo automatizado, você simplesmente pedala. Você segue lá uma bicicleta de marcha, você sabe o jeito que você faz para trocar marcha, dependendo do chão, né? Se está na subida, se está na descida, você faz isso de maneira automática, mas mesmo assim você está usando sua memória, está acionando um conteúdo, mas não está necessariamente o tempo todo de forma esforçada, pelejando, se esforçando para acessar essa informação da memória, mas de todo jeito a memória está sendo acionada. Então, a prática de atividades físicas, de exercícios, em algumas práticas de esportes, né, a ideia que se almeja, né, que o treinador gostaria é de transformar algo que é esforçado em termos de seguir uma coreografia, por exemplo, em algo que seja automatizado pelo atleta, né, pelo dançarino, que é transformar uma informação que seria acessada pela memória declarativa numa informação do tipo memória não declarativa ou de um procedimento, que é a sequência, por exemplo, da coreografia.